Estamos de volta ao vivo. O tema de hoje está aí na tela para você. Animais de estimação exóticos. Onde comprar um animal fora do convencional? Como saber se o animal escolhido tem permissão para ser criado de forma doméstica? E você, tem algum animal de estimação diferente em casa? Conte pra gente, participe do programa pelo Twitter, Facebook ou telefone. Tô esperando, hein? Bora então voltar aqui para esse nosso bate-papo. Inclusive falar um pouquinho sobre essa legislação, né? Luciana, que tipo de legislação envolve diretamente a criação desse tipo de animal de estimação? Bom, quem deseja ser um criador deve respeitar as instruções normativas do IBAMA, que a gente ainda continua, apesar de ter passado para o Estado, a gente continua seguindo a mesma, que é o 169 de 2008, que fala todo o procedimento necessário para abrir um criador comercial. Só que tem uma ressalva, né? Enquanto a lista de espécies não autorizadas à criação e comercialização não tiver sido publicada, não tem como abrir um novo criador comercial para fins de estimação. Bom, em relação a, você tinha perguntado antes, em relação ao animal doméstico, se a pessoa quer ter uma calopsita ou qualquer outra espécie que não sabe se precisa de registro ou não, tem uma portaria do IBAMA, que é a 93, que tem todas as espécies consideradas domésticas que não precisam de autorização do órgão ambiental. E para a espécie exótica tem a instrução normativa também do IBAMA, número 18, que fala quais as espécies exóticas autorizadas. Não vai ter jiboia lá, em nenhuma dessas, porque essa lista PET, quem tem o criador autorizado foi antes da publicação dessa lista, dessa resolução CONAMA, que determina a necessidade da publicação da lista PET. Então, a partir disso, beleza. Agora, Marcela, você aí, veterinária, né? Que tipo de animais aparecem lá para você? Lá na clínica, eu brinco até que tem época que tem uma moda, assim, né? Agora, Páscoa, sem dúvida, os coelhinhos aparecem mais. Aumenta mesmo? Aumenta. Tem isso? Aumenta, inclusive, por exemplo, a gente teve a Páscoa, daqui a pouco aparecem alguns para doação. Por causa que a pessoa vira, dá um coelho de presente, não pesquisa como é que é o hábito, o coelho rói o fio da geladeira, da TV, o sofá. Né, Bárbara? Sua mãe que diga. A pessoa enlouquece e aí ela tenta doar o coelhinho, né? Porque, claro que se a pessoa soltar esse animal na natureza, ele vai morrer, não vai sobreviver, não pode. Inclusive isso é um crime também, é um crime, né? ambiental. Não pode soltar o animal. Não pode. Tem a destinação correta. É um crime tanto do lado ambiental quanto de maus tratos. Então, aí você tem que arranjar um adotante para o bichinho. Mas coelho, aqui em BH a gente tem muita gente eu tenho bastante. Calopsita também, os psitacídeos em geral, as aves que têm um biquinho torto, calopsita, agapornis, papagaio, periquito, eles têm aquela capacidade de humanização, eles conhecem o dono, pedem carinho, então isso tudo é muito cativante no bicho. Então, e claro, tem os répteis, né? Aí entram as serpentes, as tartarugas. Tem muita variação. Que lista, né? Que lista vasta. O Jorge, por exemplo, ele tem 3 animais de estimação, né? No caso, 3 serpentes, um jacaré, gente, um jacaré e 2 teius. Na verdade, são 4 teius, né? Eu 4 tenho 2 teius. vermelhos e 2 pretos. O teiu, só para o pessoal de casa identificar um pouquinho, é aquele bicho parecido um pouco com calango, né? Isso, na verdade, eu brinco que é um calango de 1,5 m quase, né? Só desse tamanho. Um calango de quase 1,5 m. São animais muito comuns, em Belo Horizonte a gente consegue ver em alguns lugares. Quando eu morei em Patinga, eu via vários andando na beira das matas lá. São animais comuns de cerrado, que é o preto, o tio preto e branco, é muito comum. O vermelho já é mais difícil ver, né? Não ocorre no Brasil, a espécie. E são 2 jiboias, que é o Stallone e a Shakti, uma jiboia arco-íris, que é a Lili, e tem o último integrante que chegou lá de casa, que foi o Jack, que é um filhote de jacaré de papo amarelo. A Shakti a gente viu no primeiro bloco, né? Que estava aqui abraçada com você. A Shakti era um adulto desse aqui, que é um bebezinho, né? De jiboia, né? Esse filhote nasceu no dia 22 de dezembro do ano passado e ele vai para um cliente nessa quarta-feira.
Que legal. Agora me conta aqui, tendo um jacaré em casa e essa quantidade de animais exóticos, como é que as pessoas da sua família, os amigos, eles te visitam normalmente? Sim, algumas pessoas, inclusive, vão só para ver os bichos, né? Viraram a atração. Virou ali. atração, No prédio, vários vizinhos, quando muda um vizinho novo, vai lá para casa. Não, tem um menino que cria cobra. Aí vai, olha, vê os bichos, cada um no seu recinto. Todo mundo acha que a gente cria os bichos soltos em casa. Na verdade, não é. Né? Eles não têm apego. As cobras, por exemplo, vão sair, vão procurar uma toca, um abrigo para poder permanecer. Então, a gente cria cada um no seu recinto, né? Tem um recinto adequado. As serpentes, os lagartos, a gente tem um terrário, né? Que seria um aquário sem água, completamente seco. E o jacaré, ele exige um aquaterrário, né? Que é uma parte de água, uma parte de terra. Que O lá de casa desafio, é que mais assim, é trabalho. Maior, né? Pensar, por exemplo, essa quantidade de animal é cercar um pouco para ele não fugir. Esse é o maior desafio para quem... Na verdade, quem compra o animal, né? Os criatórios fornecem normalmente um manual de criação. O nosso site está disponível vocês podem dar uma olhadinha, ler, fazer o download lá. Esse manual de criação dá instruções de como criar o animal, as necessidades básicas e tudo. Para a serpente, a gente indica, primeira coisa, um recinto à prova de fugas. São animais especialistas em fuga. Qualquer fresta que você deixar, o animal vai sair. E uma vez que ele saiu dentro de casa, é muito difícil você achar, mesmo que a casa esteja trancada. Porque eles vão procurar abrigos quentes. Por exemplo, vai entrar atrás do motor da geladeira. Você já teve uma situação assim parecida de levar algum tipo de susto nesse Não, sentido? não, em casa que não. Bom, você tá bem treinado, inclusive. Tô calejado já. Eu tive bicho em casa depois de trabalhar com os animais. Então, no criadouro já tinha todo o cuidado. Então, quando foi lá para casa, já foi tudo planejado. Recinto planejado de cada um, tudo certo. E como a gente recomenda para o cliente liga e a gente fala, olha, tem que ter um recinto adequado. Pode ser até uma caixa plástica temporariamente, né, para o animal. Desde que ela tenha travas, que o bicho não consiga levantar e sair. Né? Então, tem que preocupar com a segurança primeiro do animal. Ótimas dicas. Aconteceu isso com você, Bárbara? Assim, virou a sua casa, o seu coelhinho, virou o centro das atenções do prédio? Sim. Assim, não tanto porque a gente não... No início a gente tirava ele mais de casa, né? Levei ele para passear e uma vez fui na Praça da Liberdade com ele e todo mundo queria pegar, passar a mão criança, né? Porque é bem diferente. Eu andava e escutava as pessoas, olha que gracinha, é um coelho. Aí, é um coelho? Aí ia correndo, olhar assim. E no prédio é a mesma coisa, mas não saio tanto com ele, então, hoje, atualmente, porque tenho medo dele fugir. Mas, sim, as pessoas sempre querem Inclusive, saber. assim, por medo dele fugir, você desenvolveu até uma coleira diferente, né? Porque o coelhinho dela passeia. Isso é comum, assim, desses animais. Eles vão criando até um hábito, assim, de levar para passear, de criar uma coleirinha. Quando é acostumado desde filhote, alguns ficam fáceis de... Porque coelho geralmente é muito assustado no ambiente fora do dele. Então, tem alguns que são mais mansinhos. Então, eu tenho paciente que usa coleira, que sai para passear, que usa roupinha, lacinho. E tem outros que se você sai com ele fora de casa, ele entra em estado de choque. Então, varia até dentro da espécie de um animal para o outro, sabe? Então, isso também as pessoas conseguem Claro, pesquisar antes, tem né? que pesquisar. E na hora do passeio, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um dia quente, se o bichinho for muito peludo, um coelho, ele pode ter choque térmico. Então, você tem que sair com ele ao entardecer, numa hora fresca do dia, para não ter perigo. Cuidado onde você vai levar, porque se você leva num lugar... Num passeio, passou um rato, tem algumas doenças que passam de um rato para um coelho, então é perigoso. Se você for levar uma ave para passear, a recomendação é que a asa, as peninhas da asa estejam cortadas para não voar mesmo. Tem gente que vira e fala assim, nossa, mas não dói? Não, não dói. A gente corta só a pontinha, tipo o cabelo, porque a ave, ela assusta muito fácil. Então, ela sai voando e você não acha. Ela não consegue voltar. Não é que ela não quer voltar para casa, é que o GPS dela não é bom, ela não funciona, volta. né? Então, tem que levar. Então, tudo tem que ser pensado antes, mas dá para sair com alguns. E se o animal é um animal de criatório, sair com todos os documentos dele, sabe? Tem que sair com a nota fiscal, com tudo certinho. Tem que sair sempre, né? Em qualquer passeio. Sempre. Você tem uma tartaruga, uma serpente, um papagaio, você
Você pode sair com ele? Pode, mas com a documentação toda É acompanhando. como se fosse a identidade, É né? como se É a fosse, identidade isso nossa. mesmo. Tá certo. Bora então de música, gente? Vamos ouvir mais música agora? Vamos sim. que você vai tocar aí pra gente? Mistério hoje. Ah, Cadê é? a Kátia? Vamos cadê lá? a Kátia? Cadê a Vamos Kátia? procurar a Kátia, A então. gente vai descobrir hoje. Garçom, me traz a branca. Garçom, eu quero a linda. Quando ela disse que não iria mais me ver, cadê a Kátia? Cadê a cachaça? Cadê a Kátia? Cadê a cachaça? Cadê a Kátia? Quem escondeu? Será que foi a cobra do Jorge? Simone, me fala, por favor. Quem escondeu a Kátia? Será que foi o coelhinho da Bárbara? Tão fofinho, foi lá e ó, roeu a minha Kátia. Cadê a Kátia, gente? Eu preciso da Kátia. Como é que eu vou embora da TV Horizonte, do Caleidoscópio sem a Kátia? Oh, meu Deus, como é que eu vou afogar as minhas mágoas? Todas as minhas mágoas. Cadê a Kátia? Eu vou até parar de tocar, que eu vou atrás da Kátia.